São Paulo, aqui na capital paulista, o domingo foi de protestos pró-Hamas e pró-Israel na Avenida Paulista. O grupo de manifestantes pró-terroristas recebeu o apoio de militantes da extrema-esquerda do PSTU. Pelo Instagram, integrantes do partido mostraram imagens do momento em que as bandeiras de Israel e dos Estados Unidos foram queimadas. O fundador e presidente nacional do PSTU, Zé Maria, defendeu abertamente a exclusão de Israel do mapa e a substituição do país judeu por um país árabe. Que mais é necessário reproduzir manifestações como essa em todo o nosso país e em todo o mundo, como está ocorrendo agora na Europa, nos Estados Unidos, porque o exército de Israel é forte, o imperialismo norte-americano é forte militarmente, mas mais forte do que eles é a mobilização dos povos aqui na América Latina e em todo o mundo, e é dessa forma que nós vamos derrotar o Estado sionista de Israel. Um militante de extrema esquerda exaltou o grupo terrorista Hamas. Nós não podemos aceitar, companheiros e companheiras, que se classifique qualquer ato de resistência do povo palestino como terrorista. Aqui, os companheiros da comunidade árabe, da comunidade palestina, que conhecem o PSTU, sabem que as nossas posições políticas, que a sociedade que nós defendemos, é diferente das posições e da sociedade que o Hamas defende. Mas nesse momento, nós estamos na trincheira militar do Hamas, porque essa é a trincheira do povo palestino. A cerca de 1,5 km de onde ocorreram os atos pró-Hamas, um grupo formado por lideranças judaicas e evangélicas realizou um ato pró-Israel. Vestidos de branco e azul, as cores da bandeira israelense, o grupo pediu pela paz e condenou o terrorismo. O encontro aconteceu em frente ao prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com orações e leitura da Bíblia. Bom, Paulo, aqui em São Paulo, capital paulista, aqui duas manifestações nesse domingo, nesse estado aqui em São Paulo, que contempla então a maior população, né, de judeus do Brasil, 60 mil judeus moram aqui no estado. E aí a gente vê duas manifestações, uma pró-barbárie e uma pró-civilização. Se tem um efeito colateral interessante do que está acontecendo, é a gente poder ver quem é quem nessa história toda. A esquerda brasileira está vivendo um momento libertador, porque esse antissemitismo vagabundo que eles estão manifestando agora sempre esteve lá, sempre esteve presente lá. Eles se afastaram do nazismo estrategicamente, mas compactuaram de valores com esse grupo, sim. Karl Marx foi um dos inspiradores de Adolf Hitler, isso é fato. Esse ódio, esse desprezo pelos judeus, eles manifestavam veladamente, como nesses botequinhos escondidos em São Paulo. O efeito colateral importante e interessante disso é essa libertação da esquerda, que agora fala o que pensa, assume o que realmente é. Há poucos dias o Lula falou, eu tenho orgulho de ser chamado de comunista. Teve um período que ele dizia, não, isso acabou, não tem nada a ver. Não, agora é isso mesmo, é comunista mesmo. E o grupo esquerdista é antissemita e está indo às ruas. Por enquanto, são essas figuras ainda, né, um pouco mais abaixo da elite da esquerda, como Rui Pimenta, esse Zé Maria, que foi candidato a presidente, fazia uns 6 votos, né? Acho que nem a família votava nele. Mas, enfim, são organizações esquerdistas históricas que estão manifestando e representam boa parte do pensamento do grupo, boa parte do pensamento desse lado, né, da divisão da sociedade brasileira. Basta ver nas universidades o que está acontecendo. É horroroso. Jovens, gente que se diz militante de causas de inclusão LGBT, levando bandeira do Hamas. E não só no Brasil, isso é um problema no Ocidente inteiro. Nos Estados Unidos, pelo menos, está tendo alguma reação do empresariado. Quero os nomes desses estudantes que estão manifestando isso daí, porque não vamos contratar, segundo alguns jornais noticiários. É assim que tem que ser mesmo. Se a gente tem um verdadeiro repúdio, né, por quem prega o extermínio de pessoas ou de um Estado, porque esse Estado abriga determinado conjunto de pessoas, a gente tem que apontar, mostrar, fazer as sanções sociais, porque
pode chegar a um lugar muito ruim. O que aconteceu na Alemanha nazista, que provocou toda a guerra e com todas as suas consequências, não começou da noite para o dia. Aquilo é um processo. Foi um processo lento. E a gente está vendo isso acontecer, sendo reproduzido aqui. Estabelecimentos comerciais de judeus tendo lá a estrela de Davi pichada para apontar: aqui tem um judeu, vamos atacar, vamos boicotar, vamos quebrar. Isso aconteceu lá nos anos 40, nos 30 anos 40, e agora aqui também. Então, se há algo que importa nisso, é essa revelação. Parece que a gente está no desenho do Scooby-Doo, né? Tem um monstro escondido o tempo inteiro, sabe-se que tem um monstro, mas só no finalzinho tira a máscara. Agora nós conseguimos tirar a máscara bem no início, é uma vantagem. O Silvio, vale trazer a capa dessa semana da Revista Oeste, o brilhante texto de J.R. Guzzo, está aí na tela, né? O veneno antissemita, que vem muito ao encontro do que disse o Paulo. Eu vou ler só um trechinho aqui, peço licença a vocês, abre aspas: o antissemitismo é o sonho proibido da esquerda brasileira. Querem odiar os judeus, mas não podem dizer que odeiam e nem podem odiar em público. Comportam-se na vida prática como nazistas, mas querem ficar no campo progressista. A causa palestina aí é o disfarce ideal, fecha aspas, está aí então a nossa capa da semana da Revista Oeste, um belíssimo texto. Triste, né, essa realidade, né, Silvia? Agora a gente vê um trecho aí do discurso do presidente do PSTU, Zé Maria, falando em resistência, né? Ora, resistência é o quê? Degolar criancinhas, queimar pessoas vivas, estuprar, sequestrar mulheres, esse tipo de resistência que ele fala e defende? Pois é, Paula, vamos lá, né? Bom, primeiro, eu observava quando você trouxe o enunciado dessa reportagem e você disse o protesto por um grupo pró-terrorista. Está tudo errado, né? Quando você tem um protesto pró-terroristas, essa frase ela já deveria parar aí. Está completamente errada. Além de tudo, é antidemocrática. Israel é a única democracia naquela região. E eles conseguem ser contra a democracia. E estão pregando o ódio a céu aberto. Imaginem se, por exemplo, no Brasil, porque isso partiu de um dirigente partidário brasileiro, nós tivéssemos um inquérito para apurar atos antidemocráticos. Se nós tivéssemos, e esse senhor, esse cidadão, não fosse incluído. Mas, pois bem. Bom, o Zé Maria, além de tudo, ele está com 66 anos, tem uma longa trajetória. Ele já não precisaria se prestar a esse tipo de papel a essa altura da vida. O Zé Maria nunca trabalhou direito na vida. Foi operário da COFAP, mas era panfleteiro, distribuía um boletim trotskista chamado Faísca. Depois foi fundador do PT e da CUT. Ele conseguiu a proeza de ser expulso do PT. Foi expulso do PT. E aí criou o PSTU, a profissão dele é ser dono do PSTU, mas seguramente ele não faz nada da vida. O quando faz é isso, subir num caminhão para elogiar terroristas. A gente não precisa ir muito longe nesse comentário. Paula, eu repito, quando você afirma que houve um protesto em defesa de selvagens, de bárbaros, de assassinos de bebês, de crianças, estupradores, porque foi isso que o Hamas praticou. Isso já está documentado, inclusive. Quando você se coloca desse lado da história, é melhor parar por aí. A menos que no Brasil exista um inquérito quando brasileiros cometem atos antidemocráticos ou discurso de ódio. Se um dia o Brasil tiver um inquérito para investigar isso, não sei por que esse senhor não estaria nele. Pois é, vou recorrer à nossa advogada aqui do Sem Filtro hoje. Fabi, esse discurso aí de ódio, pró-terrorismo, poderia ser enquadrado aí no inquérito dos atos antidemocráticos, será? Estamos sem o áudio, Fabi. Não estou te ouvindo. Pronto, perdoa. Se tivéssemos um estado de normalidade das coisas, com toda certeza. Embora a gente saiba, de qualquer forma, é sempre bom pontuar que esse inquérito é ilegal e constitucional pela forma que foi instituída, pela forma que é conduzida e pela forma também que é sempre prorrogada, né? Então, não valeria para qualquer um dos lados, mas daria sim para enquadrar em algum tipo de crime aí, crimes severos, porque o que a gente vê
o que o PSTU acabou fazendo, ser pró-Hamas, pró-terrorismo, é em desfavor da vida. E a nossa Constituição é muito clara em relação a essas coisas, né? Você é punido, sim, existem crimes no Código Penal que relatam exatamente isso. É a promulgação, incentivação de ódio ou de crimes de alguma natureza. Então, quem seria o responsável se, por acaso, nós tivéssemos aqui um crime de ódio direcionado a judeus que moram aqui no Brasil? Quem responderia? Seriam esses os incentivadores do antissemitismo? Para mim é muito clara essa resposta. E acho que merece, sim, uma investigação, tanto da polícia estadual, né, do estado de São Paulo, porque o que ocorreu foi aqui em São Paulo e é grave. A gente não pode ter esse tipo de discurso. Foi muito claro quando a gente passou as duas imagens. De um lado, um discurso de ódio, provocativo, insuflador, anárquico e contrário a tudo que a gente preza. Do outro lado, a gente vê um discurso pela vida, a favor da democracia, como disse o Silvio, já lembrou, e é importante, em tempos em que a gente está discutindo o que é certo e errado no mundo, mas não dá para relativizar mais uma vez o que os judeus passaram. E tanto é que o nosso direito, eu sempre pontuo isso, Paula, porque é importante trazer isso para as pessoas trazerem isso para o debate. Grande parte das nossas conquistas de direitos individuais e garantias fundamentais foram trazidas pelos horrores que os judeus passaram na Segunda Guerra. Então, todo aprimoramento de leis, nesse sentido, veio quando a gente viu os horrores que foi praticado pelos nazistas. Então, agora, a gente está deixando isso se repetir. Que sociedade é essa, tão falha de moral, né? Tão assim, presumidamente tão antagônica, que não consegue retalhar e fazer jus aos que estão pregando algo muito grave. O antissemitismo não é brincadeira e não dá para dizer que eles estão levantando a bandeira pró-Palestina. A gente precisa deixar isso bem claro, é sempre bom, né, deixar isso bem registrado, porque, infelizmente, os valores do Hamas, estatutariamente, né, então, pela lei, o que é positivado é a destruição do Estado de Israel. Portanto, enquanto houver um judeu no mundo, existe o Estado de Israel vivo. Olha só como isso é grave. Eu fico muito triste de não ver nenhuma ação do Ministério Público e muito menos aí do Ministério Público Federal. Quem sabe um dia também a Advocacia Geral da União, que tem feito uma perseguição em um lado, né, só um setor aqui da política e de comentaristas, eles abram os olhos e vejam que isso pode trazer para a sociedade um mal que talvez seja irreparável.